Tô te ouvindo sim. E aí, E é isso aí. tudo jóia, professor? Tudo certinho. Pô, Flávio, um prazer enorme estar falando aí contigo, né? Gente boa demais. Conheci aí em João Pessoa, né? O Flávio é de Campina Grande, mas acabou a Campina. gente se encontrou em João Pessoa, né? Ô, Flávio, tem um monte de coisa aí pra gente falar hoje, né? Bastante tópico interessante. Se quiser também falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, né? Que os alunos são chateados que os recursos não foram deferidos e tudo mais. Eu sei que você deve estar na correria aí também por conta disso daí, né? Vamos lá então começar aí. Para quem não conhece o Flávio além de ser, né, meu amigo, ele é professor de direito administrativo, constitucional administrativo, né, nessa área de pública e também é advogado na área de direito administrativo. Então toda vez que vocês vêm com uma dúvida para mim, eu falo, ó, procura o Flávio, né? Ah, Juliano, o que eu faço? Vale a pena judicializar? Procura o Flávio que ele vai te dar uma orientação. Bora lá. Hoje a gente vai falar de um tema que assusta muito os candidatos, né? Que é a investigação social, principalmente na área de carreiras policiais, né? Você quer abordar um pouquinho, falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Como é que é a jurisprudência dos tribunais, né, superiores e também como é que você tem visto isso, né, no dia a dia forense. Massa. Professor, desculpa aí, acho que travou foi tudo aqui, meu celular ficou em pane. Não sei o que foi isso, não. Eu acho que é os atentados que a Sebrap faz aí a nós advogados. Eu tenho essa conspiração que Talvez, né? Faz sentido isso aí, que acho que o CESP é um dos seus grandes clientes contra, né? Seus adversários aí, né? graças a Deus pela existência, né? E aí não, e eu sempre costumo dizer o seguinte: sempre vai acontecer alguma coisa, né? O pessoal, eu sei que às vezes é o primeiro concurso que a pessoa esteja fazendo e acha assim, isso aconteceu só no meu concurso, né? Esse problema aqui de anulação, problema no TAF, problema no exame médico, problema na investigação social, sempre vai ocorrer, porque enquanto existir ser humano, enquanto existir situações da realidade, a gente vai encontrar problemas a serem resolvidos, né, e solucionados. Ah, possíveis sim, possíveis não, né? Mas hoje a gente está trazendo esse debate aqui porque sempre eu sou indagado, e eu sei também que o professor é indagado sobre a fase de investigação social, e eu acredito que é uma das mais delicadas e importantes, decisivas, porque praticamente ela é a última etapa do concurso. Eu digo isso porque, mesmo que haja ainda a etapa do curso de formação, né, mas a investigação social ela dura até a nomeação do candidato. Então, muita gente acha assim, safei, né, porque é, preenchi a ficha, saiu lá como resultado positivo e acha que isso não vai ter problema. Não, durante o curso de formação é possível que você seja notificado ali sobre um determinado fato e também por causa disso, né, eu julgo também importante, porque eu estou percebendo, assim, Juliano, que os candidatos estão cada vez mais se profissionalizando, não só nos estudos, na preparação, mas também na atenção de que ele precisa tomar algumas medidas preventivas. Né? Não esperar o problema acontecer, né? E se antecipar em alguns problemas que são muito previsíveis. E a investigação social é essa etapa que a gente já prevê que vai ter muito problema, dependendo ali do candidato, da situação que ele já teve. Então, há uma necessidade de um acompanhamento, às vezes prévio, e graças a Deus, assim, eu percebi que os candidatos estão se atentando a isso. A gente acompanhou diversos candidatos, tanto no concurso da Polícia Federal, da PRF, do DEPEN, esses concursos mais recentes, também das polícias, né, da Polícia do Pará, por exemplo, a Polícia do Rio Grande do Norte, inclusive, né, estamos ainda aguardando essa questão aí do preenchimento da ficha, e eu percebi, né, uma certa procura do pessoal. Isso nos traz muita felicidade, porque a gente entende que o pessoal já está percebendo que é preciso fazer esse movimento aí antecipatório, né? Principalmente quanto ao preenchimento da ficha, mas também a apresentação de documentação, né? E eu percebo, Juliana, assim, que a maioria, né, grande parte, né, dos problemas que acontecem nessa fase do concurso poderiam ser evitados.
poderiam ser evitáveis por uma questão simples. Por exemplo, ler o edital. Eu fico surpreso como é que a pessoa chega até a investigação social e ela não leu o edital, né? Por exemplo, qual a documentação que ela tem que apresentar. É uma coisa simples. Você Né? acredita que me faz esse tipo de pergunta, coisa que tá no edital, o cara vem e fala, professor, o que tem? Eu falei, cara, lê seu edital. Tipo, eu não tô fazendo aposta, você tá fazendo aposta, você não vai ler o edital, isso daí é um absurdo, né? Tipo assim, é só um comentário assim, em relação à investigação social para você ver o drama, tá? Vocês que estão acompanhando aqui. Teve candidatos no meu ano que foram reprovados na investigação social faltando 3 dias para o fim do curso de formação. Tá? É nesse jeito aí. Ou que tiveram que correr atrás de resolver situações que eles sabiam que daria problema e eles não tomaram assim as devidas precauções até de quando viesse saber o que fazer. Né? Porque se você deixa para em cima da hora, é muito mais difícil. Né? Porque a eliminação é imediata. Né? Então, até para você ver o que é, né? Eu acho que quando os alunos talvez não entenderam essa parte preventiva. Porque aqui a gente não vai entrar em mérito na vida de ninguém, mas todo mundo tem uma história, né? Sim. E a depender da tua história, tem situações que podem te complicar, por exemplo, numa investigação social, né? Questões criminais, né? Uma coisa que eu queria até falar contigo, né? Que isso eu queria explicar muito bem, que vocês mencionasse muito em relação a dívidas, né? Dívidas civis, né? Dívidas fiscais, né? Porque a galera aí tá com a corda no pescoço, né? O que tem de caloteiro aí fazendo. Mas eu até entendo, porque aquela situação, pô, se o cara tá bem, ele não vai fazer concurso, né? Se ele tá bem de vida, tá na iniciativa privada, é um advogado de sucesso na área do direito administrativo, mas não vai fazer prova nem para juiz, tá aí, felizão, tá rindo aí, né? Tal de boa. Não, mas concurso público é para aquele cara que tá quebrado, que tá na pindaíba, né? E às vezes, cara, é normal, às vezes a pessoa vai e se endivida, né? E daí uma das coisas que eles perguntam muito é isso, né? Mas a gente vai seguir um roteirinho aqui que a gente já tinha feito da postagem, tá? Dá uma olhadinha na postagem que toda feita pelo Flávio, né? A arte Mariana que fez, até parabenizei, que eu acho que achei muito claro o que ele falou, né? Muito legal. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar a dúvida aqui na caixinha de pergunta, porque muitas das vezes você não tem coragem de falar. Porque ele vai chegar assim, não, eu tenho um primo, né? Eu tenho parente. Aí o cara não Tício, quer contar. Né? Pode falar Eu Tício, ouvi falar, eu tenho um amigo, né? Então, aqui na caixinha, né? Você pode mandar pergunta que eu não vou falar teu nome, óbvio, né? Mas aí a gente tira a tua dúvida. Então, aqui é a hora que você pode chegar e colocar aí sem medo de ter teu nome aí divulgado. Fica tranquilo, tá? Então, traz aí tuas dúvidas, que é um momento que pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, aproveita esse momento aí de vocês. Começa um pouquinho, Flávio, o que você indicaria, né, para uma pessoa que está lá no preenchimento da FIC? Você acha que precisa de uma orientação já no preenchimento da FIC? Depois eu vou dar minha opinião. Eu vou dar minha já. Eu acho que precisa, mas fala aí o que você acha. Que o candidato é mobral, às vezes, né? Porque é impressionante. Tem umas coisas que o cara olha assim, porque tipo assim, as perguntas assim, bem diretas e o cara dá a volta, né? Então explica um pouquinho mais como é que é feito isso. Vamos lá. Então, primeiro, o pessoal entender qual é a finalidade da ficha de informações, né? O próprio nome já diz, né? Ficha de informações, você vai ali colocar informações que a comissão de investigação julga que são imprescindíveis, né? Até para analisar qual é o perfil do camarada, né? E na ficha de informações, eu acho que é importante, a depender do caso, também concordo contigo, que é uma necessidade de fazer uma forma preventiva, principalmente em casos muito específicos. Por exemplo, o cara tem algum problema com um inquérito policial, ou já respondeu a um processo criminal, ou, por exemplo, já respondeu a processo... Porque o pessoal pensa logo em crime, né? Mas ações de natureza condenatória, civil, né? Podem gerar problemas na investigação social, né? Como dívidas, como você mesmo colocou, execuções fiscais, mas também processos trabalhistas podem gerar problemas, porque, veja só, não é o processo em si, você está respondendo, mas o fato, né, que está sendo discutido ali. Às vezes o cara, por exemplo, teve uma demissão, né, por justa causa e ali aquele fato ali foi um fato que realmente é incompatível, por exemplo, com o exercício da função a qual você está concorrendo. Imagine você... Você já viu o caso, Flávio, de reprovação por conta de demissão por justa causa? Sim.
E o Também já. interessante, por exemplo, a gente teve agora no DEPEN, que eu me recordo mais assim de cabeça, mas, por exemplo, candidatos que só, veja só, ele nem foi demitido por justa causa. Simplesmente a banca entendeu, eu não sei de onde surgiu, isso aqui foi o Sebrasco, né, que organizou, mas assim, entenderam que esse candidato tinha sido demitido. Quando a própria carteira de trabalho dele, as informações que foram juntadas no processo judicial, demonstrou que, na verdade, não. Acho que confundiram com outro candidato. Então, veja que é uma coisa bem basilar, né? E o cara acabou ali sendo prejudicado por um erro mesmo grosseiro por parte de quem estava ali investigando. Mas também a gente já teve casos de pessoas que o simples fato de ter sido demitido, né? E aí, Por veja, justa causa. por justa causa, sem Não. analisar Sem o justa fato em causa não tem si. nem porquê, né? Fiquem É, tranquilos, né? Sem justa causa. Aí a aluna, a seguidora Érica tá falando o seguinte, ó, eu fui demitida por justa causa, mas foi revertida na Justiça do Trabalho. Eu entendo que se foi revertido, então no caso foi sem justa causa. Então não teria, na minha concepção, acho que não teria sim. problema, né? É. O E aí problema o é que a justa gente. causa. Exato. E aí, Juliano, por isso que é importante, eu acho, que quando o candidato passou por isso, se ele tem alguma angústia, se ele tem alguma. Né, e angústia e concurseiro, numa mesma frase, sempre está, né? O pessoal pira, né, nessa hora, né? E eu acho importante você conversar, porque é quase que um trabalho de um psicólogo, né? Pelo menos, assim, quando a gente vai atender o pessoal, é mais que um trabalho de psicólogo mesmo, de acalmar, dizer, ó, não, isso aqui não vai surgir nenhum problema para você. Mas é importante que você se antecipe. Como eu te disse, o simples fato de você ter respondido ou participado de um processo lá trabalhista, de uma ação trabalhista, isso não vai lhe eliminar, mas vai depender dos fatos. E aí, por isso que os fatos podem ser variados. Pode ter sido porque você não foi Eu ao tirava o dinheiro serviço do caixa. por Depende assédio, do... roubei, assédio furtei. sexual, né? Imagina, né? Os negócios Então, assim, aí é complicado. veja, veja que são fatos, inúmeros fatos da realidade que podem ensejar, né, uma demissão. Então, não tem como a gente dizer, a gente tem que analisar o fato em si, a gente tem que analisar as provas, por exemplo, de um processo. A gente precisa analisar esse processo trabalhista para saber se isso vai ocasionar isso. Porque a maioria das comissões, às vezes, percebeu que o cara ali respondeu e já elimina. Então, isso é um absurdo, sem analisar o fato em si, sem possibilitar, por exemplo, uma defesa, um esclarecimento sobre esses fatos. Não, sempre dá. Pelo menos na Polícia Federal sempre deixou se manifestar, né? Tem uma questão aí bastante interessante, já que a gente está falando de questões não criminais, isso é muito interessante, Sim, porque não é só questões criminais que reprovam, isso aí o aluno tem que saber disso aí, né? Questão trabalhista perde. Uma das que eu sei que eu já vi, né, que deu problema foi dívida ativa, né? sim. Isso aí dá bastante problema, né? Não tem nem como você esconder o negócio. E se você esconder, você é eliminado na hora, né? Você está devendo a União, né? Dívida ativa está inscrito lá. Você já viu o caso de reprovação, Sim, o Flávio? já sim. E o pessoal também muito pergunta, né, sobre essa questão, mas o nome inscrito, né, no SPC Serasa, por exemplo, também, será que vai ocasionar? Eu já vi Também gente não. tendo que responder por isso. Vi gente tendo que Sim, se explicar. Né? tem Qual que se foi a origem explicar. da dívida, se o devedor contou mais. Né? Porque eles querem Exato. saber por que você está nessa situação. Porque tem Uhum. cara que deve e fala, vou esperar uns 5 anos passar e vou fazendo. Pô, aí evidentemente há um caráter aí de má fé, né, do É. devedor. Mas a depender da situação, tudo é esclarecido. Eu teve um caso até que eu queria te interromper, porque eu vi que teve um aluno que perguntou isso. Dívida de Aham. empresa. Você foi empresário, a tua empresa quebrou e você está com a dívida. Eu vi um caso de uma pessoa que chegou, né, a ficha dele lá para ele ter que responder, ele conseguiu explicar, ele explicou, ele tinha uma prestadora, ele tinha uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, e na época da Lava Jato a empresa quebrou, né, foi junto lá com tudo. E daí ele teve que se explicar, deu um trabalho, mas administrativamente foi resolvido o caso dele. Né? Então aí eu vou deixar o Flávio contar os casos que ele conhece. Ele poder falar um pouquinho de dívida de Serasa, da SPC, dívida ativa e dívidas em nome de empresas, né, que a pessoa teve. Uhum.
E é por isso que na ficha de informações se pede, né, esses processos ou administrativos ou judiciais e que você deve informar, justamente para poder se analisar isso daí. E muita gente fica naquela coisa, por exemplo, eu já vou esconder isso aqui, porque eu tenho... Nossa, não faça isso, tá? Já... Não há informação que não seja descoberta, tá? Não faça. Se você tem dúvida se vai reprovar ou não, se você omitir, é certo que você vai reprovar. Ponto. Exatamente. Isso aí, inclusive, é um dos pontos que a gente colocou, né? Não fale mais do que é solicitado, né? Mas também não omita dados ou fatos que foram solicitados expressamente. Então, se teve um processo administrativo ou um processo judicial relacionado à dívida, você tem que colocar. Se está no SPC Serasa, também. Veja, a jurisprudência dos nossos tribunais entende que, se você está com o nome lá negativado, isso por si só, né, também não é caso de eliminação. Mas cada caso é um caso. Porque muita gente chega para mim, né? Diz, não, Flávio, eu tenho uma dívida ali, vai ter problema? Eu digo, primeiro, a gente tem que ver o que é o fato. Mas, assim, no geral, não. Mas quando vai ver, o cara tem 30 dívidas. Aí não, tipo, abre uma empresa, fecha, abre outra empresa e fecha, né? Exato. Tipo, o cara fica abrindo um monte de empresa laranja e quebrando. Pô, é óbvio que vai dar merda, né? Tipo, isso daí é meio que evidente, porque o cara não é feito em tese, vai ser analisado o caso concreto, né? Exato. O que o tá querendo dizer. Mas se você possui ali uma dívida que, inclusive, está em negociação, às vezes com o banco, às vezes no próprio processo judicial, tudo bem, mas vejam que são casos variáveis, né? Variados, situações totalmente distintas que tem que ser analisado caso a caso, né? Então, por exemplo, se você está nessa situação, eu acho que você já deve tentar regularizar para não ter problema no concurso. Isso é importante. Muito importante. Teve um colega, o Cagão, né, que a gente trabalhava comigo, ele fez isso. Ele percebeu que ele ia passar, ele vendeu o carro, correu atrás dos bancos, e isso foi muito positivo, né, na investigação social. Né? Exatamente. Porque já demonstra, no caso, aí, a boa-fé do candidato, né, e a predisposição dele, né, de resolver esse problema. Mas, é o que eu sempre digo, dívidas podem, em seja a eliminação, podem, a depender do caso, a depender, né, da quantidade, a depender do seu comportamento. Eu costumo dizer sempre ao pessoal, principalmente das carreiras policiais, eu digo, vocês estão aqui concorrendo para serem policiais. Então, já se exige, né, uma certa conduta de vocês, que deve ser um pouco mais elevada do que o cidadão comum, né, do que o cidadão médio. É isso que vai exigir, vocês vão ser referência. Mas veja só, a comissão de investigação, como a própria polícia como um todo, ela não vai investigar tudo assim de forma aprofundada. Os caras acham que os caras vão fazer um CSI, né, da sua vida, né? Que é outra muita gente, né? Imagina, né? Teve um aluno que falou, professor, quando eu tinha 17 anos eu fumei uma maconha. Será que eu preciso colocar isso na investigação social? Eu falei, perguntaram isso pra você? Não. Né? Tipo assim, eu fico, cara, tudo bem, eu acho que isso daí deveria reprovar no psicotécnico, na realidade, né? Antes, né? Eu acho que o problema é eu quase falei, o teu problema é psicotécnico, não é FIC. Mas então, é tipo, esse tipo de coisa que a gente está falando, né? Tipo, o óbvio, o evidente, se tem que mencionar. Se te perguntarem, tem que ser colocado. Mas eu tenho uma dívida que não sei o que, eu tentei negociar. Cara, isso não vai ser isso o seu problema. Né? Cara, tem caloteiro e tem um cara que se endividou. É fácil você enxergar essa forma, né? Exato. Então, questões... Tem um cara que diz assim, tô devendo a minha tia, né? Aí... Não, cara, é assim, tem que ter algo, né, formalizado com empresa ou processos judiciais, né? Protesto, né? Por isso que pede lá as certidões em cartórios, tá? Para ver se tem título protestado, né? Por exemplo, eu sei que tem gente que chega o seguinte, não, eu vou deixar a dívida passar e deixa virar e depois eu faço outra dívida. Isso é um sério candidato a ter problema. Porque daí mostra que você não deveria dar muito mais, né? É o que a gente acabou de falar. Uma dúvida também, né? A gente falou de ação trabalhista, questões de dívidas civis, né? Ações indenizatórias, às vezes eu vejo umas, assim, por exemplo, que pode não ter virado criminal, mas, por exemplo, você vai e ofende a honra de uma pessoa. Isso pode dar problema. Né? Isso daí com certeza pode dar problema, né?
Então, isso é levado em consideração, porque eles pedem certidões não só penais, pedem certidões cíveis também. Exato. Outro tema que eu acho interessante você falar, o Flávio, que você deve conhecer mais, é multa de trânsito. Não sei se você já viu, quantidade excessiva de multa de trânsito. Sim. Eu já vi reprovar, tá? Eu já vi reprovar. E questão de tatuagem, que é uma das coisas que eu não consigo entender, mas que eu já vi reprovar também. Né? Exato. E uma prova recente da Polícia Militar. E como é que está a jurisprudência em relação a isso? Tem conseguido reverter? Uhum. Pode No dar caso, problema, tá? Pode dar problema, sim, sim. Pode, com também. certeza, uma das coisas que dá problema. No caso de multa de trânsito, por exemplo, principalmente na PRF, esse é um quesito próprio, né, dentro da ficha de informações sobre processos relacionados à multa de trânsito, processos administrativos, processos judiciais. E é claro, né, não precisa nem dizer aqui, explicar por que essa preocupação, né, no caso do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nas demais polícias, a gente não vê com tanta frequência isso, esse quesito, né? Ou essa informação de você colocar. Mas isso pode sim ensejar, né? Principalmente, por exemplo, às vezes o cara se envolveu com crimes de trânsito, né? Embriaguez, né? E isso pode ocasionar problemas na sua habilitação, né? Então, claro, você teve uma multa de trânsito ali isolada, isso não é fato, mas como eu te disse, né? O cara que tem aí 5 multas num ano, aí já é um cara problemático. É o Cara, eu tô com perfil, um né? problema, eu tomei 4. 4 e 12 mesmo. Eu recebi uma ontem, eu falei, pô, que merda, saindo da delegacia, cara. Eu fui, tipo, eu nem percebi que lá era faixa de ônibus. Eu entrei e já tomei 15. Falei, que bosta. Eu falei, ainda bem que eu já... Pô, eu tomei multa, cara. Várias, assim, na vida. Eu Muito tempo. também. Eu Principalmente reclamei. celular, né? Celular no trânsito. Nossa, celular é uma, né? Mas tem umas assim que é meio sem noção, né? Tipo, a quantidade. Você quer ser agente, é, um agente de trânsito, um policial rodoviário, é meio até estranho. Eu sei que parece besteira, mas, pô, pros caras, fala assim, não faz nem sentido, né? Mas, enfim, Eu me acontece lembrei, isso aí. eu me lembrei aqui na cidade que ficou até meme, né? Assim, por um tempo, de um cara que recebeu uma multa de trânsito, um mototaxista, por não estar com o cinto. É uma... Aí você pensa que não pode acontecer essas coisas, né? Mas. Não, pô, cara, todo mundo erra, bicho. Até servidor público erra, então faz parte Exato. aí, tem que recorrer, né? Agora, tatuagem, cara. Sim, Muita tatuagem. forma de Pronto. palhaço, de não sei o quê, de Aham, carpa, né? Que aham. é normalmente associado a facções. Dá para E, reverter isso? e o professor já deve até ter falado sobre isso, que isso é uma questão importante até para a prova, né, de concursos, né? A Porque jurisprudência é pacífica que não. jurisprudência, exato. Porque assim, a gente tinha na prática, né, uma certa resistência, né, das corporações, né, das polícias de aceitar pessoas, né, que tinham tatuagens. E já ocorria, claro, num passado mais um pouco remoto, mas já aconteceu, né, também um pouco recente, de pessoas que tinham uma tatuagem, qualquer seja ela qual for, e isso seria, né, considerado incompatível aí com o exercício do cargo. O Supremo Tribunal Federal, até por decisão vinculante, né, em repercussão geral, decidiu que não, a tatuagem por si só não é possível a eliminação, mas é possível que essa tatuagem ela Seja seja ofensiva, né? incompatível, seja ofensiva a valores constitucionais. Né? E aí o próprio Supremo diz alguns exemplos, né, de o que seria a ofensa a esses valores constitucionais. O A próprio tua professor suástica, né? exato, de nazismo, organizações terroristas, o cara lá tem o 15333, diz que é as iniciais lá do PCC, né? Ou o cara tem um palhaço, né, que faz referência a mortes de assassinato de Policial. policiais, né? Então, tem uma série de questões. Eu sempre brinco com o pessoal, diz, ó, Cara, aquela mas eu falo tatuagem assim, do... por que, que o cara não pensa antes de fazer a tatuagem? Tipo assim, não pode ter nada a ver, mas por que, que o cara não. Ah, eu vou aqui desenhar. Pô, tipo assim, é um contrassenso também do cidadão, você concorda? Eu falo pra eles, Exato. pô, tatua uns artigos, uns esquemas de prova, né, que você leva lá e olha. Porque tem uns Bota caras assim, que eu vejo direitos aluno, faz humanos, né? tatuagem feia, né? Sei lá, bota os negócios assim, né? Sei lá, desenha E, um pônei, né? Que aí o povo fala, não, tá bom, pônei é um negócio bonitinho, você pode usar, né? Sei lá, e, unicórnio. Pô, e eu é brinco até pede. com... Eu brinco até com o pessoal, né? O cara ainda tatua lá o nome da ex, né? Ele perde a ex e às vezes perde até o concurso, né? É,
Não, E mas é fica com... trouxa, né? Esse daí não pode ser polícia. Esse daí tem que reprovar mesmo, né? Tatuar nome de namorado, de namorada, é trouxa. Então não pode virar policial, tem que ficar de fora mesmo. Eu reprovaria. Eu olharia, o que é isso aí? Que nome de mulher é isso aí? Ai, minha ex, então tá fora, bicho. Porque não basta ser corno, tem que fazer cornice, né? Pô, pelo amor de Deus. É Não, tatuar complicado. É. Esse aí já tem que ser É. eliminado de pronto, né? Mas, mas é interessante porque, assim, o próprio Supremo disse, ó, a tatuagem, ela está relacionada à liberdade de expressão, de pensamento, né? Então, Uhum. tem que haver uma relação de ofensividade dessa manifestação com a incompatibilidade do cargo, né? Então, isso nas carreiras policiais, assim, está mais tranquilo. Inclusive, nos próprios editais do concurso, a gente já vê os próprios editais prevendo isso, inclusive fazendo referência à decisão do Supremo Tribunal Federal no próprio edital. Mas, por exemplo, nas Forças Armadas, recentemente a gente teve uma alteração aí, por exemplo, na Marinha, que a tatuagem, se ela for no pescoço ou no rosto, se não me falha a memória aqui, independente do conteúdo da tatuagem, o candidato ele já seria eliminado. Isso é uma questão bem problemática, porque ainda há uma necessidade de regulamentação para vamos dizer assim, colocar em prática isso. Mas isso aí não, que eu falo agora nas Forças Armadas, né, que já seria diferente. Mas é um tema interessante. Não, eu já vi casos assim, de alunos que foram reprovados. Eles vieram contar, eu falei, olha, vai ter que recorrer para o judiciário, né? Pro Mas judiciário. eu sempre falo o seguinte, tem coisas que são evitáveis. Evitável. Tem coisas que são altamente evitáveis, né? Você está querendo fazer, sei lá, a tatuagem que você sabe que pode dar problema, né? Esses casos de valor, né? Tipo assim, mesmo que não tenha a ver, mas é capa, é cristal, é palhaço. Pô, bicho, você gosta de palhaço? Então faz depois você passar na prova, bicho. Segura um pouco as ondas, né? É umas coisas assim que eu não entendo, porque que não. É porque A o cara. necessidade. Ele fala assim: eu quero ter dificuldade para passar. Não basta só a prova intelectual, eu quero ter problema em todas as fases, né? Aí vai Ele me quer preparar. atrair essa dificuldade. Né? Ele quer, porque o fácil não atrai, né? Outras coisas, duas dúvidas também que são legais que já apareceram para mim. Parente com problemas criminais. Uhum. Reprova ou não reprova? E também, eu sei que a altura, olha, isso daqui também é uma coisa que eu entendo o lado do candidato, mas tem coisas assim que a gente tem que olhar. Pô, se no edital tá falando que a altura mínima é tanto, se você faz por tua conta e risco. É a mesma coisa que algumas doenças. Você pode fazer, faz, né? Mas você está sujeito e está lá na lei. Né? E Exato. isso eu acho que é difícil é derrubar. O cara já entra pensando em judicializar. Você pode fazer, mas você vai ter certeza que você vai ter que correr para o judiciário. Né? Porque Exato. ali é um critério objetivo. Né? Pô, eu sou tampinha, eu não conseguiria entrar em quase nenhuma polícia militar, então nunca passou na minha cabeça. Mas aí, o Jean, assiste o início da live, que depois vai ficar salvo, que a gente já falou sobre Serasa. Daqui a pouco a gente vai falar das questões criminais, tá? TCO, inquérito. Aguenta aí que teve várias gente que perguntou, tá bom? Agora, familiar com problema na justiça. E aí, como é que é a situação? Isso eu não sei, sabia? Pronto. E aí, veja, também vai depender do fato, né? Mas veja só, há um princípio aqui constitucional Então, você que, da pena, né? exato, pessoalidade e transcendência. Então, se o seu pai é traficante, isso não diz respeito a você, a não ser que você seja o auxiliar dele. Aí tudo Não, bem. eu tomo conta da boca quando ele sai para almoçar. Né? Não, eu só faço tomar conta. Não, quando ele sai para almoçar, eu faço serviço de banco para ele também, né? Da boca de fumo, né? Pô, aí não dá. Mas você já viu Exato. reprovar? Sim, sim, inclusive recente, no DEPEN teve problemas com isso, a gente teve que judicializar E ganhou. sobre irmão, conseguiu liminar nesse sentido, né? Por exemplo, irmão, na ficha você tem que apresentar, né? Crime federal. Auxílio emergencial. O cara receber regularmente é zero chance de entrar. E eu torço mesmo para que caia. O cara que recebe benefício de forma irregular, eu sei que talvez você seja contra, né? Mas eu não sei qual a sua posição em relação a isso. Mas se evidentemente foi irregular, pô, para mim não tem que entrar na polícia, não, entendeu? Tem que passar longe. Né? Mas enfim, vai Voltou? lá. Voltou. Tá me ouvindo? Eu acho que estou escutando. Ah. Então, auxílio emergencial para mim, cara, e eu sei que eles reprovam mesmo. Sim. Verificou se não tinha os critérios, meu amigo, é caixão vela preta, é fora, né?
Eu não sei se você viu revertendo aí. Mas voltando Mas então para familiar. teve decisões favoráveis, mas como eu disse, tem que analisar o que foi ali, a situação. Às vezes até pode ter sido um erro e tal, mas assim, no geral, é eliminação mesmo, porque o requisito é claro da lei, né? Ou você tinha ou você não tinha. Esse era o Então, objetivo, cara. E pra mim exato. isso ali não tem. Ai, foi sem querer. Sem querer o cacete. Desculpa falar isso, né? Mas, É. tipo assim, mesmo quando eu vou falar, eu esqueci meu nome, eu esqueci que eu sou desempregado, né? Eu esqueci que eu tinha um emprego lá que eu não podia receber, né? Agora, por exemplo, a devolução, alguns juízes deveriam liminar porque o candidato, de forma bem antecipada, fez a devolução dos Não dá para valores. fazer depois que você fez a prova, né? Que você E, vai passar. exato. Então, tem todos esses detalhes aí que podem, né, interferir na decisão. Tá. E de familiar, então, conseguiu reverter no caso do irmão. Sim, era isso que eu estava falando, que aconteceu um caso recente no DEPEN em relação a isso. O candidato, ele teve que colocar na ficha que o seu irmão, por exemplo, estava preso, né, e era envolvido com o tráfico de drogas. Mas aí, veja, os caras eliminaram ele justamente por ele dizer isso, mas não tinha nenhuma relação, ele não tinha nenhuma relação com o fato em si. Aí a gente tem que provar, tem que juntar o processo, Dor tem de que cabeça, demonstrar. né, cara? É, Pô, é é uma coisa muita dor que. de Dor cabeça. de cabeça, né? Exato. Mas, o senhor já falou, é o princípio da Você viu seu irmão improcedência da fazendo lei. merda, dá uma surra nele, né? Exato. Já fala, prende ele em casa, você não sai de casa pra fazer merda, não, que senão você vai me complicar no futuro, né? Não, mas Tem que agora falando sério. Mas, veja só, professor, teve um outro caso também, o DEPEN foi recheado de problemas. Por isso que eu estou Fiquei citando, sabendo. porque eu É. vou me lembrando aqui das coisas. Mas, por exemplo, um dos candidatos, colocou os boletins de ocorrência no qual ele era vítima. O cara, para você ter ideia, o cara era carioca, né, do E Rio de caiu? Janeiro. Caiu porque eles entenderam que os processos eram dele, como réu. E ele botou que era vítima? Não, ele colocou É. expressamente que era É. vítima. A gente teve que juntar E os não conseguiu reverter boletins. administrativamente? Administrativamente, não. Porque eles eliminaram de forma sumária. Nossa. Sumária. E lá vai ter que explicar isso. Assim, parece ser bizarro, mas foi o que Parece não, aconteceu. é bizarro isso, né? É É uma bizarro. falta de cuidado aí, então, da administração de Exato. não fazer pelo menos uma peneira no negócio Exato. desse, né? Sinistro, isso aí. Exatamente. É irresponsabilidade, né? Porque é a vida de uma pessoa que tá em jogo. Exato. Muito. Complicado. Agora, então, vamos. Sim, Pode pode falar. falar. Não, se tem mais para falar dessa parte, porque a gente vai entrar na parte criminal, que aí é onde o negócio mais aperta para o pessoal que Mas eles mais. eu, eu queria antes destacar, Juliano, porque eu estava lembrando do seguinte, do DEPEN, e uma das coisas que aconteceu muito no DEPEN foi em relação às certidões. Essa questão documental também. Inclusive, foi uma das dicas que a gente colocou, né? Nossa, Ou cara, seja, olha com antecedência, né? Não deixe de colocar certidão, lê o né? edital, saiba com antecedência. Por quê? Porque cada edital pode prever e prevê de forma diferenciada. E o DEPEN, ele foi bem complicado. Ele trouxe, por exemplo, as regras de que o candidato ele tinha que apresentar uma série de documentos de antecedentes criminais da Justiça Federal Estadual, da Justiça Militar, né, Federal, Estadual. Tinha que apresentar certidão da Secretaria de Segurança Pública, né, daquele estado no qual ele residiu, mas eram de todos os estados que o cara residiu a Nos partir dos 5 anos, 18 né? anos. Ah, Não, dos 18 18. anos? 18 anos. A maioria pede dos últimos 5 anos. É, normal é 5 anos. Mas o DEPEN, ele fez o seguinte, ele colocou os antecedentes criminais, de modo geral, dos estados que ele residiu, né, da unidade federativa que ele residiu, a partir dos 18. E exigiu as certidões de execução civil e fiscal dos municípios dos últimos 5 anos. Então, a galera, quando leu apressadamente, não fez essa diferenciação. Achou que as certidões criminais eram dos últimos 5 anos, mas não. Aí, o que é que o cara colocou na ficha? Por exemplo, a gente teve candidato que residiu, a partir dos 18 anos, em 5 estados. Que merda. Entendeu? Quem mandou ser Não, andarilho, né? não, e o pior, quando você vai Um aqui, né? analisar, Um no Nordeste, outro no Norte, outro no Sul, né? foi. E assim, depois que a gente não atendeu no período ali anterior, né? Foi já na fase judicial, para judicializar. Mas quando você perguntou, cara, 5 estados, vamos ver aqui. O cara às vezes passou um mês em São Paulo, tentando lá um emprego e voltou.
Ah, isso não é morar, né, bicho? Cara, não precisava dizer que Não. você... Não, mas Entende? aí, tipo assim, aí é outro que precisava reprovar no psicotécnico, você concorda comigo? O cara passou um mês no estado procurando emprego e foi embora de lá. Aí, se bota que morou lá, tem que reprovar um psicotécnico. Aí quis agir assim, não, aqui eu estou dizendo tudo, né? Vou colocar todos os estados que eu residi, mas não sabia que lá na frente ele tinha que apresentar todas essas certidões de todos esses estados que o cara disse que residiu, né? Então, olha o problema que o cara criou de forma desnecessária, entende? E veja, hoje está tudo bem interligado, né? Online, o cara consegue pegar a certidão, mas teve gente, né, de Rondônia, o cara tinha que pegar a certidão Física, né? Às física vezes física. a banca, né, eles, no recurso administrativo, eles viram que foi um problemão, foi generalizado. Eles abriram até na fase do recurso do cara colocar complementar, né, essa documentação, que nem previa no edital, mas eles viram que o problema foi tão Ia dar grande, tanta merda, né? Que eles ia resolveram dar fazer merda. administrativamente. Né? Mas veja só, abriram às vésperas do Natal. Justiciado tudo fechado. Cara, aí é brincadeira também, né, bicho? Putz, podia tocar a vinheta dos Trapalhões, é pra todo mundo que tá envolvido. Pelo amor de Deus. Né? Eu disse, meu amigo, o que é que Melhor não esses fazer caras... nada. Não, por isso que eu não tive férias, porque eu disse, cara, os caras fazem uma loucura dessa. Peraí, vamos pelo menos virar o ano, né? E depois a gente resolve. Não, os caras abriram e disseram ali 3 dias que antecediam, né? E depois, durante o Natal. Ou seja, não tinha condição dos caras resolver isso. E Não, eu aí, sei que essa daí do DPEM foi complicada, né? Nossa, os complicado. alunos vieram, assim, desesperados. PAD, a gente falou rápido, PAD dá problema 100% de certeza, bicho. Sim. 100% de certeza, tá? Isso daí, na minha opinião, é quase você ter uma condenação criminal, né? Ter um PAD com uma demissão, por exemplo, eu acho muito improvável que você vire polícia, fato, né? E são Tem instâncias distintas, né? O pessoal tem que entender isso, né? mas eu acho que o PAD, assim, é muito difícil você conseguir, na minha opinião, você conseguir seguir. Né? Eu não sei como é que é o caso na jurisprudência, mas por PAD de demissão eu acho muito difícil. Não sei como é que é. Eu já vi O gente grande perder a advertência, inclusive. Né? Isso, Eu já O vi grande gente perder. problema que eu vejo aí, pessoal, é a questão do critério temporal, né? Porque Muito tempo, não pode recente. haver uma pena de caráter perpétuo, né? O cara simplesmente parece que se ele, por exemplo, teve uma demissão, né? Aí isso vai durar quanto tempo? Ele nunca vai poder voltar ao serviço público. Isso é uma questão interessante de se debater, né? Arquivamento, né? Arquivamento é sinal de que você é inocente. Então, se for arquivado, não tem impacto, né? O fato de você ter sido processado, né, sofrido lá um pacto, não quer dizer que tipo assim, eu estou uma condenação que é complicada, né? No Mas caso. quer ver uma coisa, professor? Problemas Ah, que a gente tem: SUSIS, processual, a gente vai transação. falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso aí, quando deixar no penal. Mas ainda a gente está nessa parte, ainda não. Perguntaram em relação à certidão de infância e juventude. Tem jurisprudência do STJ que admite a utilização dessas condenações de atos infracionais para caracterizar, para afastar a conduta social favorável. Sim. E eu já vi gente que fez coisa quando era menor, né? E tem fatos famosos na TV, né? Que aconteceu no Brasil, Uhum. policial depois. Mas eu entendo que já vi sendo utilizado e o cara perder. E eu até Uhum. entendo que, tipo assim, faz sentido, na minha opinião. Mas eu não sei o que você viu de jurisprudência. Perde? Eles vão, olham e perde? A depender do fato, né, e da reprovação desse fato, sim. Porque é como o pessoal tem que entender que essa fase se investiga a sua conduta, não só se você cometeu um crime específico, não, é a sua conduta. Se você é Então, compatível com o cargo, não é se você foi exato, condenado ou não, mas se você tem exato, aptidão para poder exercer esse cargo. Isso daí é exatamente. muito importante. Porque não é. Porque se fosse só para olhar. Como é que é? Antecedentes criminais, não precisava te pedir para preencher nada. Né? É Exato. só Era achar só lá. apresentar e pronto. Então, isso é importante chamar a atenção, né? Bom, já que, cara, é um assunto que rende, né? A galera gosta, pergunta bastante, fica preocupado e a gente entende, por isso que a gente está falando sobre isso. Estou deixando um especialista para falar para vocês aí, né? Vamos entrar então na esfera criminal, né? Vamos começar então com os que mais têm problema. Eu falo para vocês, cara, vocês estão fazendo concurso, não joga o teu... Caiu, acho que não travou.
Ah, Aqui tá voltou, né? normal pra mim. Aqui tá normal. Então, cara, não joga teu futuro por besteira. Eu vejo vários falar de ameaça. Cara, qual é seu problema? Você é concurseiro, bicho. Se o cara te encher o saco, você sai de perto. Ah, mas você é covarde, bicho. Pensa no teu futuro. Porque tem gente que vai querer te prejudicar. Tem gente que vai querer te prejudicar. Então é melhor você, nesse momento, né, ser inteligente, evitar confusão, né? Pô, falar merda na internet. Pô, vai vir período eleitoral. Por gentileza, calem a porra da boca. Tipo assim, pra ser bem claro, bem no estilo policial. Fica quieto, cacete. Nem abre rede social. Só entra pra ver o material de estudo e pronto. Não dá a sua opinião, né? Não abre a boca pra falar merda. E muito menos em coisas que dá pra ser registrado, né? É pedir pra Exato. ter confusão. Tipo assim, são medidas preventivas, né? É igual Exato. usar máscara, não é? É passar álcool, Uhum. mesma coisa. Cala a boca. Tipo, não faça merda, né? Fica quietinho na tua aí. Porque eu entendo, né? Carreira policial, o cara já é, por natureza, mais, né? Alvoroçado, tem o temperamento mais agressivo, coisa do tipo. Então fica na tua, cara. Passa tranquilo, fica na. Seja que nem eu sempre fui tranquilo, porque eu sempre falei, se eu entrar numa briga, eu vou apanhar. Então, como eu não gosto de apanhar, eu saio de perto, né? Aí você que é foda, não gosta de bater, então por enquanto fique na tua aí. Não, recomendo que faça sempre assim, né? Mas pelo menos se segure aí, né? Controle seus Professor, impulsos aí. e tem umas. É porque assim, até por questões éticas mesmo, eu não vou nem falar, porque eu sei, deve ter muita gente que já conversou comigo e a gente é quase que um padre, né? Um confessionário. Eu Aí, às também. vezes, o pessoal pode não gostar. Eu não estou nem falando aqui de nomes, claro, eu não posso nem fazer isso. Mas são situações que você, quando eu converso com um cara, eu disse, cara, isso aqui, que merda foi essa que você foi inventado fazer? Eu Entende? também penso, fala, entrar na briga dos outros. Teve uma aluna que falou, não, eu fui lá entrar na briga dos outros, eu xinguei a menina foi me denunciou porque eu sabia que fazia concurso. Aí eu falei, bem feito, né? O que você tinha a ver com. Não, porque minha amiga ela tomou chifre, que não sei o quê. Aí você vai se meter em problema dos outros, de relacionamento ainda? Ah, você pediu, Ó, né? quer ver Tipo, uma coisa? Namorada briga com o namorado, tem uma discussão acalorada, a namorada acaba com o cara, depois faz uma denúncia, abre um processo de Maria da Penha, depois não conseguem fazer, voltam de novo, e quem procura, e veja só, e quem procura para tentar resolver essa situação é quem? é a A mulher. própria namorada. Aí, tá vendo? Você vê como é que é, né? Não, mas eu já vi isso, já acontece Complicado. muito, né? É complicado. É bem complicado, né? Galera, tipo assim, canja, né? Que o pessoal fala, canja, um pouco de bom senso, aí não faz mal pra ninguém, tá? Exato. Um pouco de inteligência emocional que você tem que ter nessas horas. Né? Tem que ter inteligência emocional. Tá, vamos lá. TCO, dá problema? Depende, depende. Assim, a gente poderia resumir, né, o próprio Supremo já disse, ó, o fato de você responder a um inquérito, responder TCO a processo criminal, isso por si só não é caso de eliminação. Agora, o Supremo diz isso, mas quando a gente vai ver no mundo real, é outra coisa. Derruba. Derruba. Mas eu vou te falar, tá? Mesmo sem condenação, tem situações que a própria judiciário entende que não Exato. que pode reprovar. Porque é o que você falou, vai muito além de ter condenação. Uhum. São fatos que são desaponadores, né, e tudo mais, Exato. tal. Exato. Mas é aquela que é isso que eu digo, né? Na hora de fazer a prova é uma coisa, né? Na hora da gente resolver uma situação concreta é outra. Mas assim, o simples fato de você responder não deveria causar eliminação. Mas é como Mas eu na disse, prática, na prática vai ser complicado. Depende dos cara, processos. Imagina um cara que, por exemplo, responde a 5 inquéritos ainda em andamento de tráfico de drogas. Então, é uma questão a se pensar. Né? Ele está ali à toa? Será que ele está respondendo a 5 inquéritos assim à toa? Né? no mínimo, vamos ser bem pragmático. TCO, inquérito policial, boletim de ocorrência, ação penal, no mínimo você vai ter dor de cabeça. No mínimo. Sim, É fato. sim. No mínimo você vai ter dor de cabeça. No mínimo você vai ter que explicar muito bem. Você vai passar um bom de um estresse aí, né? Com certeza vai. E a depender da situação, zero chance de entrar. Né? Eu entendo, por exemplo, condenação criminal, zero. Puf, acabou.
né? Ah, o inquérito vai arquivado por negativa de autoria, por inexistência de falta. Pô, aí você tá tranquilo. Você vai colocar lá que teve, mas você vai comprovar. Está aqui o Mas vai ter relatório. problema, vai ter que esclarecer. Vai ter que esclarecer. O Vai ter que fato de esclarecer. já ter tido vai tirar do problema. Ó, um TCO apenas. Certeza que você vai ter problema. Ponto. Certeza. No Não é. mínimo esclarecimento. Vai ter que prestar. Né? Então, isso daí é importante. Aí, o que você vai ter que fazer se você for inteligente? Porque tem gente que tem um TCO e larga de lado. Não sabe nem o que aconteceu com o negócio. Então, seja inteligente. Vá atrás. Verifique o que Cópia. aconteceu. Né? Olhe os casos que foi feito. Né? Por exemplo, tem um TCO que tá. Eu cumpri. Outra, SUSI. O que você acha? SUSI processual e transação penal. Dá problema? Eu já vi dando problema. Muito, aliás. De o cara não conseguir entrar. Sim. E já Qual que é a tivemos, jurisprudência? assim, o STJ, né, entende, porque assim, há uma diferença, inclusive eu fico meio cismado de falar essas diferenças aqui conceituais com o professor aqui, porque vai que eu diga coisa besteira aqui, né, mas o SUSIS processual, né, ainda não chegou a ter uma condenação, né. Não, peraí. Aí pela condição de testemunha. Meu filho, você é testemunha. Você tá federal. Pô, aluno. Cara, não parece que é meu aluno, né? Pelo amor de Deus. Você é testemunha, você tá indo lá obrigado. Não é nem porque você quer, você não tem nada a ver com essa merda. Você vai lá, dá seu depoimento, vazou. Né? Ah, eu sou testemunha. Eu fui vítima. Porra, você foi vítima, velho? Não tem problema. Cara, dá umas perguntas, gente. O problema é quando você faz a merda, né? Quando você faz a merda, aí é problema. Aí é Testemunha, problema. vítima, aí não tem problema, tá? Desculpa, Exato. te interrompi aí, porque precisei, né? Não, eu falando da questão do SUSIS processual, né? Porque, veja só, os caras, às vezes, na investigação, não estão nem aí. Aí você apontou lá um processo né, judicial e pronto. E aí os caras já eliminam. E a gente teve situações nesse sentido, inclusive É comum recentes. isso. É Eles comum. não porque, na realidade, eles não vão correr atrás, às vezes. Né? Ele vai falar, Não tchau, vão. bicho. Você que se Tchau. vira. É mais ou menos assim, ó, você que se vira. Resumindo, é isso. Você não fez? Né? Mas você que se vira. Vá pro judiciário. É mais ou menos assim. Exato. Mas, assim, o SUSIS processual, no nosso entendimento aqui, transação penal, dá para reverter sim. Mas, como eu disse, vai ter dor de cabeça. Não tem como fugir disso. Mas vai Vai ter que chorar fazer muito, né? Vai Vai ter que pagar chorar. um advogado. Vai ter que fazer isso daí. Não tem para onde, né? Não tem para onde. Mas assim, eu não sei se o senhor concorda, né? Eu até lançar essa questão do SUSIS processual, né? O cara nem chegou a ter ainda uma condenação. Mas aí Então, fica na mesma situação do inquérito, do TCO, né? Para mim sim, seria mais ou menos o seguinte. Cara, conselho, assim, né? Deu um problema? Faz uma transação civil. Melhor coisa que você faz, né? Se for para o papel, você vai ter que explicar. É assim que funciona a vida, né? O maior caso que a gente vê é ameaça, né? Aí o cara vai na hora e fala, eu vou... se Porque assim, matar. ou sei lá, o cara, então tá bom, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Pô, tem um pouco de temperança, né? Se o cara falar isso, Empatia. ele fala, não, me desculpa, né? Compra um buquê de flores, uma caixinha de chocolate, faz isso não, vamos resolver aqui, né? Vamos ficar numa boa. Porque o cara que é besta, ele é besta em tudo, né? Porque ele vai e faz, então. Aí provoca o cara. Aí provocou, o cara vai pra frente, né? Exato. Então são coisas que são altamente evitáveis. Aí, às vezes, no próprio TCO isso não vai pra frente, mas está lá Não vai. registrado. Aí teve um Exato. aqui que falou, posso omitir um TCO quando era menor? Faz isso pra você ver o que vai acontecer. E é o que Aí, o pessoal disse, olha, se você... Veja só, eu já tive caso... Isso não é um exemplo bizarro, não. Aconteceu. O cara responde a um inquérito de estupro, de vulnerável. Tem que colocar. Acabou. A gente vai depois ali discutir e tal. não floreia o tipo penal que está lá constante. Tem que botar Exato. exatamente nos fatos. Aqui tem Mas um que aí, está perguntando... Foi mal. mas aí o cara... Tem um aluno que está perguntando aqui desde o início, e vamos responder que está aí desde o início. TCO, processo arquivado em âmbito administrativo e respondendo criminal... não, eu vi que o caso dele é de policial, né, lesão corporal. Olha, eu já vi vários colegas que responderam por várias... que hoje delegados, mas eles eram policiais civis, delegado civil, PRFs, que responderam, né? Porque... E tomaram posse. E explicaram a situação.
né? Porque daí também, aí tem aquela situação. Pô, o cara é policial. Ele tá muito mais sujeito a passar Sim, por uma situação dessa que um cara até mala chega e faz isso só para prejudicar o cara, sim. né? Aí há uma chance muito maior de se explicar, né? Acho que o que você falou foi lesão corporal. Como é que tá o andamento? Qual foi o Aham, entendimento? Tá caminhando para uma absolvição? Isso daí vai ser analisado. exato. Pô, é diferente, muito diferente de uma coisa completamente aleatória. Você encontrou um cara na rua e você socou o cara de porrada, né? Aham, exato. Aí, então é diferente. Então, TCO com processo arquivado e aprendizado. A tendência, né, ao que me parece, é que você vai ter que explicar, né? Mas Mas enfim, mesmo arquivado, você tem que colocar na ficha, porque a ficha sim. coloca se você respondeu ou responde. Então é passado, presente, né? Não pode dar de idiota, né? Porque É, tipo, ele fala, não sei o que é João sem eu braço. achei que era só o que estava em andamento. Não, vai dançar. E aí é Não, isso e que eu eu te digo. falo, cara, você não responder direito essa merda, tipo, se você tem dúvida se Não, vai entrar ou não, aí ok, mas se você não colocar, é 100% certeza que você vai ser eliminado. 100%. Exato. E era isso que eu ia dizer. O cara, você, se, por exemplo, responde a um inquérito lá de estupro de vulnerável, se você colocar, há uma grande, há possibilidade, não vou dizer grande, né, mas há possibilidade de reverter. Agora, se você deixa de mencionar um TCO bobo, É 100% certeza que intencionalmente, tá reprovado. Né? conscientemente, você vai ser reprovado. Não, e tem E outra não há coisa, tá? defesa. E não há Não, e não defesa. tem essa coisa assim, não, será que ele esqueceu? Não, se ele viveu, porra, ele sabe. Quem que esquece um Exato. TCO? Quem Exato. que esquece uma passagem na polícia? É meio Exatamente. difícil de colar um negócio desse, né? Então, aí é bicho. É aquela coisa, é ser simples e objetivo. É isso, né? Coloca o que te perguntarem, bicho. Né? Coloca E o que te sem perguntarem. florear também, né, Guilherme? Porque às vezes o pessoal chega assim e quer fazer uma espécie de resposta à acusação na ficha, né? Ele já quer fazer a sua defesa. Não, É, esse não é o momento. não, o aluno chega para mim e fala, não, mas sabe o que é? Eu queria te explicar o contexto. Eu falei, bicho, não me explica contexto de nada, porque não sou eu que quero saber disso e eu não posso ficar tirando essas dúvidas. Eu mando direto para você. Não, e por gentileza, se vocês estão, se ficar alguma dúvida, não tragam para mim. Eu não posso ficar falando de investigação social, caso concreto. Eu estou explicando aqui para vocês, o Flávio que está trazendo. Eu falei assim, ó, eu já vi casos, né? Porque a gente escuta, né? A gente fez concurso, todo concurseiro escuta. Nossa, tal fulano reprovou por causa disso. E a gente viu na academia também isso acontecendo. Então, eu não posso analisar, eu não posso dar consultoria jurídica, isso é proibido. Então, não me peçam, porque vocês vão só receber um não. Né? Isso aí é orientado a todo mundo que aparecer nos nossos níveis de atendimento, fala, não responda nada. Tá? Você fala que você tem que procurar um especialista. E a gente sempre indica o Flávio. Tanto que ele está tirando aí as dúvidas de vocês. Tá? E galera, eu sei que todo mundo erra. Todo mundo tem o seu passado. Mas algumas coisas que a gente faz traz consequências para o nosso futuro. Né? E daí, mas eu vou. Cara, faz e faz direito, né? Assim, essa parte de colocar, né? O que eu acho muito ruim é quando o cara já está estudando para carreiras policiais, aí o cara me inventa de fazer merda. Porque daí você já sabe o que é. Às vezes lá no passado você nunca nem pensou em fazer concurso. Né? Uhum. E daí você faz uma coisa pensada. Mas, pô, hoje, eu volto a repetir, tá? Não caiam na besteira. A gente tá chegando no período eleitoral, tá? Guarda a tua opinião para você. Você pode até expor, mas expõe, assim, coisas construtivas, né? Por mais que Uhum. você não goste de A ou B, por mais que você ache que o candidato é isso, outro candidato é aquilo, mantenha boca calada, cara. Né? Ninguém quer saber da sua opinião. Né? Desculpa falar isso, né? Eu quero só que você marque os gabaritos certo, né? Depois você vai, reclama, né? Faz o que você quiser aí, enfim. Mas por enquanto tenha controle em relação a isso, né? Não arranje confusão, faça as pazes. Outras coisas também, né? Que derruba. Não sei se você já viu. Comportamento ruim com o vizinho. No trabalho Esse eu também. Eu já vi cair. já. Tem que se É. explicar muito bem. Porque o cara lá, ele arranjava confusão com todo mundo do prédio. Aí ele deu azar, né? Porque vão no prédio, todo mundo precisava lá. E passaram a capivara do cara. O cara teve que se explicar. Não, fala que ele chegava bêbado todo dia, só fazia merda lá. Não pagava multa e tal. E essa é uma questão interessante também, professor, porque todo mundo acha também que assim, os locais onde você trabalhou, todos os locais, né, todos os endereços que você residiu, os caras vão lá, né?
Assim, toda comissão de investigação tem um parâmetro também para investigar. E como eu disse. Aí, falar da firma é pesado, tá? É, Da PF é pesado. é. Foi em Mas, lugares que eu nunca imaginei que iria. não, com certeza. Mas você vê, assim, também tem um parâmetro, tem um É, perfil. Perfil do pacato cidadão. Eu costumo dizer, né? O cara que é pacato cidadão, ele tem um perfil. Agora, existem outras pessoas que são problemáticas. Já na ficha, o cara já sabe que aquele cara ali é complicado. Então, vamos dar uma olhada melhor. vai exigir um negócio mais aprofundado, né? Mas, assim, é a síndrome do que eu chamo do centro do mundo. O cara acha que os caras vão invadir até o pensamento dele, né? Até a vida que ele já teve, né, em outros universos paralelos. Professor, eu fumei um beck quando eu tinha 13 anos. Falei, porra, puta que eu pariu, né? Aí perguntando se ia colocar lá. Coloca o que você achar que você ia colocar, né? Eu não vou comentar nada a respeito disso. Mas, acho que foi na PF e na PRF teve um quesito lá que era para você dizer o que você acha das drogas. Veja só, isso na ficha de informações. Eu disse, o que é que esses caras... Eu acho, é cilada, né? Aí eu digo, mas, cara, isso daí pra mim é psicotécnico. É psicotécnico, com certeza. Fala, não, eu sou super apoiador, né? Inclusive, eu tô aqui, inclusive, eu vou nas passeatas, né? Sou participante e simpatizante da causa da descriminalização de todas as drogas, né? Já que o Estado... bota isso daí, né? Coloca, né, bicho? Porque é brincadeira os negócios desse, né? Parece que esse... Então, outro que me perguntam muito. Problemas, depressão, problemas psiquiátricos. Sim, psiquiátrico, exato. Pode gerar problema? Pode, né? Porque pode, eu já vi. O que vai analisar também é esse histórico de tratamento. E também o uso, né, de medicação, de medicamentos que são ali prescritos pelo profissional. Mas é como eu disse, a pessoa às vezes tem um problema ali pontual, né? Foi um tratamento às vezes pontual, reversível, que não vai desencadear nenhum tipo de problema. Eu tive depressão, cara, depois que eu virei delegado. E, pô, hoje eu tô bem, né? E é uma doença, né? Uhum. Mas há casos como é crônico, aí é difícil. Eu conheço pessoas que você vê que, né, tem problemas crônicos de depressão, né? Alguns problemas assim, aí é difícil, né? É complicado nesse caso. Mas eu conheci uma pessoa que ela reprovou, aí né, Marinha, ela comentou que ela fazia tratamento psiquiátrico e reprovaram ela sumariamente. E não conseguiu reverter. Mas aí, Forças Armadas, eu acho que mais chato, né? Eu acho que Forças Armadas são bem mais rigorosos. Nem rigoroso, eu acho até intransigentes. Intransigente, exato. Não chega nem a ser o rigor. E o pessoal acha que não pode, inclusive, nem contestar isso, né? Porque a gente também já atende pessoas das Forças Armadas em processo, né? Seja serviço temporário e tudo. E o pessoal, assim, parece, não pode discutir isso nem na justiça, né? Então, é complicado. Tá. Mas você já viu, então, casos de problemas psiquiátricos dá problema? Sim, já sim. E esse é um problema porque, assim, como é uma questão clínica, a maioria dos juízes tendem a preferir que haja uma perícia. E esse é o grande problema, por quê? Porque aí atrasa, né, o andamento do cara ser reintegrado, reconduzido ao concurso, né? Por meio de liminar é bem complicado. Mas eu vou te falar também, vamos pensar por um lado, né? Do lado do juiz e também da administração pública. O cara tem um histórico de problemas psiquiátricos. Aí o cara vai, entra e se mata. Uma grande chance de um familiar entrar na justiça e ganhar a causa. Sim. Né? Existe essa precaução. Imagina, né? Aí também para o juiz, que o cara foi eliminado. Aí o juiz dá uma decisão favorável e o cara passa uns anos e se mata. Né? Então, tipo assim, há uma preocupação muito grande. Isso eu sei que há uma preocupação muito grande. Né? Uhum. Na mão do juiz, na mão da administração pública. Então, acho que nesse canto, eu acho que é porque às vezes por isso que pesa, talvez. Mas, enfim. Agora, o que problema também... olha lá. Quem teve TCO quando de menor pode desistir de concurso de segurança? Parece que não viu o que a gente falou até agora. Todo caso é analisado. O Flávio, eu não sei como é que é. O Flávio está falando, né? Que o caso é analisado o caso concreto. Porque ele é advogado, já atuou. Já reverteu e tem casos que não reverte. Então não é assim, né? Depende da situação. É isso, né, Flávio? Exato.
E depender da cabeça de juiz, não queira depender de juiz, né? Da cabeça de juiz, Eu porque sempre é falo complicado. para o aluno o seguinte, olha, enquanto tudo depende só de você, é o melhor dos mundos. É a melhor coisa. Estudar depende de você, fato, Uhum. né? TAF depende de você, psicotécnico depende de você, né? Questão médica, não, tem questão assim física. Mas a partir do momento que você sai, né, da área administrativa para o judicial, infelizmente eu tenho que te falar, né? Você vai ter muita dor de cabeça. Porque você não sabe, você não depende mais de você, depende de um terceiro. Sim. Então, Exato. tudo aquilo, por exemplo, até recurso de questão. Às vezes falo, professor, eu recorro administrativamente? Recorra. Você não tem nada a perder, depende de você. Né? Se vai ser defendedor, não é um problema. Mas se for para a esfera judicial, aí você fica na mão de uma terceira pessoa, que pode pensar muito diferente do que você pensa. Uhum. Né? Então, e eu gosto muito dessa linha do Flávio, que ele nunca dá certeza. Fala, não é 100% de certeza que você vai ganhar. Isso daí parece coach desculpa os coach sérios, mas parece aquele coach que vai te vender uma ideia mágica, uma solução mágica. Fórmula mágica. Não existe, né? Então, tudo tem que ser analisado caso a caso, mas tem situações que, óbvio, você sabe que não vai dar problema. Por exemplo, arquivamento por inexistência de fato, ser inocente. Processo em que eu fui vítima. Óbvio que não. Testemunha, também não. Agora, uma condenação, há uma grande chance de perda. Né? Eu enxergo desse tipo. Né? E eu sou um pouco chato, né, em relação a isso, porque assim, o direito, eu não sei se isso é bom ou ruim, se é bonito ou feio, né? De que ele está tratando com uma ciência em movimento, né? É o ser humano. Então a gente não tem como saber de forma exata o que vai acontecer, né? E essa é uma pergunta muito comum do concurseiro, né? Que, por exemplo, vai Vou ganhar ou judicializar não, alguma né? coisa. Quais, Qual a não é assim, porcentagem? qual a porcentagem, né? Aí eu sempre costumo, entre 0 e 100, tá aí no meio, entendeu? Tá aí no meio. Dicas e estudos da questão familiar, depois dessa live Caçava, assiste, que a gente já falou também dessa parte, né? É difícil mesmo. Eu sou um cara de exatas, né? O Flávio sabe, né? A gente conversou bastante quando ele foi almoçar. E eu sempre fui um cara muito pragmático, né? Pragmático no Uhum. sentido, é assim, sim, não, sim, não. Quando eu vim para o direito, a gente sente essa diferença. E depois de um tempo você acostuma. Mas são inúmeras variáveis. Cada caso é um caso. E essa é a grande justiça, né, que se tem no direito. Porque você não pode simplesmente passar uma régua e falar que é assim e pronto. Uhum. Né? Cada situação exige isso, né? BO registrado por conta de acidente de trânsito, escoriações que foi prestado a assistência médica e de imediato o BO foi realizado junto com a vítima. Cara, tá vendo? É o tipo de BO que, na minha opinião, dá problema zero. Olha só, não demonstrou boa fé? Vai ter que explicar? Vai. Você vai ter que colocar? Óbvio que você vai ter que colocar. Sim. Né? Houve lesão corporal? Mas você não prestou. Tudo depende disso. Né? Assim, é meio lógico. Assim, há bom senso. Aí nesse ponto, aí eu te falo. Eu duvido um juiz, ou se um juiz não der, um tribunal não conseguir reconhecer isso como um caso completamente assim. Porque a pessoa está sujeita a isso. Uhum. Concorda? Uhum. Aconteceu um acidente de trânsito e acabar. Eu me envolvi uma vez, né, em Porto Velho, no acidente de trânsito. Eu estava errado. Estava mal sinalizada preferencial e eu não sabia, eu fui. Aí nisso acertei um carro de uma senhora. Nessa daí, o meu airbag, o airbag dela também abriu. Né? Bum, daquele barulho. Foi um acidente simples, bem simples. Só que nessa que abriu o airbag dela, o óculos dela quebrou e acertou a testa. E cortou. Lesão corporal. Qual? Isso não fez BO, na realidade, né? Resolveu lá na hora, tal, tudo bem. Mas, pô, prestei assistência. Isso daí configura. Não é isso que elimina na investigação social, né? É o que o Flávio acabou de dizer. É muito além, claro, de uma condenação criminal, mas é analisar qual é o teu histórico, né? Uhum. A sua índole, né, nesse ponto. Alguém tem mais alguma dúvida? O Flávio quer falar mais alguma coisa aí que acha interessante? Porque a gente falou bastante coisa aqui e Foi. muitas das dúvidas vocês me trazem, né? Uhum. E eu falo, por favor, sigam o Flávio, tá? É um cara que está sempre aí trazendo coisa interessante para vocês. Ele traz decisões, até para você começar a entender. Porque eu te falo, quando acontece, ninguém vai te ajudar não, tá? Você vai ter que pagar caro para coisas que hoje você já pode saber e antecipar, né? Uhum. Peça orientação, né? Veja aquilo que você pode evitar. Isso é muito importante, né, Flávio? Exato. E aqui vocês viram, né?
que surgiram aqui diversas situações, diversos fatos que muitos de vocês devem ter se envolvido, né? Ou pessoas muito próximas já se envolveram, e vejam a infinidade de situações que podem acontecer. É por isso que eu digo que essa fase é muito delicada e exige uma certa atenção, uma atenção redobrada do candidato para preencher a ficha, para entregar as certidões, para antecipar uma eventual defesa administrativa. E é por isso que há necessidade, às vezes, de um acompanhamento mais especializado. Aqui, se a gente ficar falando só de forma genérica, não vai dar, que a gente está tratando de forma bem abstrata, mas cada caso é um caso, esse é um jargão, né, do direito, e realmente cada caso é irrepetível, ele é único, como a vida é. A vida ela não pode ser repetida, né? É isso que acontece também nas ações judiciais. E aí, nesse aspecto também, eu peço, assim, por gentileza, né, eu sempre falo isso para vocês e volto a repetir, não me tragam dúvidas de investigação social, porque eu vou falar que eu não vou responder, eu sempre falo isso, eu não vou responder, né, não posso responder, como delegado eu não posso responder, e eu sempre indico o Flávio, então procura aí, tá, ele é super acessível, eu te passo um feedback, Flávio, que todo mundo que te procurou falou, poxa, cara, é super gente boa, tirou as dúvidas que eu precisava, orientou, né? E teve uma aluna que comentou, falou, não precisa se preocupar agora para entrar, judicializar. Foi uma coisa que comentaram aí, falou, pô, que legal. Né? Então, há essa preocupação, porque é importante, né? Não confie em mim que sou delegado, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei, eu não trabalho com essa área. Se me perguntar de crime previdenciário, eu vou te responder, né? O que eu trabalho hoje. Agora é muito melhor você procurar alguém que possa te orientar. E eu falo para vocês, tomem muito cuidado, né? O Flávio falou assim, vocês sabem a luta que é passar em concurso. Imagina por uma besteira dessa, né? Por um descuido que você tem, perder um cargo, né? Porque, por exemplo, você viu o caso aí, que o DPEM até aliviou nessa parte. No Natal, mas pelo menos aliviou. Deixou que apresentasse a certidão. Porque se não está no edital, a banca não é obrigada a autorizar que você entregue documentação posteriormente. Né? Então, só tem mais uma dúvida aqui que a gente vai tirar, pode ser? Ó? Pode. Ó, se eu entrar com ação contra alguém por ser vítima de estelionato, eu teria alguma chance de cair na INSS? Não, galera, eu volto a repetir. Você pode ser vítima, não tem problema nenhum, né? Vítima é vítima. O problema é todo que você é sujeito ativo, quando você pratica conduta criminosa, né? Em tese criminosa. Então, isso daí que vocês têm que tomar um certo cuidado, tá? Um certo cuidado. Agora, então, só para encerrar mesmo, né? Que um dos que acho que a gente passou um pouco mais batido, a transação penal. Você já pegou casos desse, Flávio? O que você tem visto da jurisprudência? Também, essa mesma lógica lá que eu estava falando do subsídio da transação penal, há entendimentos de que, nesse caso, né, ainda seria possível que o candidato não fosse eliminado nesse exato momento, assim, de forma sumária. Mas, como eu disse, em outros casos vai ter problema. Assim, durante o concurso, provavelmente você vai ser eliminado. Eu estou dizendo assim, de forma judicial, há uma possibilidade, sim, de reverter essa situação. Então, resumindo, administrativamente, você acredita que o cara vai ser eliminado? Sim, quase 100% de chance. Eu ia falar isso também. Né? Eu também ia falar, eu imagino que seja 100%, quase não, eu te diria que 100%, né? Assim, uma transação penal. Aí, o que daria para ver é se conseguiria ou não reverter. Sim, reverter judicialmente, exato. E outra coisa que eu falo para vocês, galera, poxa, eu vou parar de estudar. Pô, pelo amor de Deus, né? Primeiro passo. Né? Primeiro passo. Né? Depois você vai chorar por isso aí. E outra coisa também que é importante a gente falar. Há cargos e cargos que têm uma exigência maior com investigação social. Né? Então, talvez, se a porta fechou para carreiras policiais, que exige muito mesmo, eu já vi pessoas que reprovaram investigação social em carreiras policiais e entraram em tribunais. Não sei se você já viu isso, carreiras administrativas. Aí o Inácio fala o princípio da inocência presumida. Cara, não é uma questão criminal apenas. Né? É uma questão de conduta, né? Tipo assim, então, mas aí tal, não sei o que, eu acho isso injusto. Tudo bem, você pode achar injusto, mas aqui a gente está para te falar o que acontece. Né? Enfim. E tem a presunção da inocência, mas a gente tem uma lei que está valendo, né? Que você pode executar provisoriamente a pena no tribunal do júri, né?
a lei está valendo. Né? Eu também acho, minha opinião, mas minha opinião em nada, né? É Não o é que o eu que eu falo. acho sobre o tema. E na minha opinião, né, o pessoal fala sursi processual. Na minha opinião, do ponto de vista penal, a sursi processual é pior que uma transação penal. Porque no sursi processual já existe uma ação penal. Sim. A transação penal é anterior. É mais ou menos para você entender. Então, se a transação penal já vai te dar dor de cabeça, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a sursi processual vai te dar tanto ou mais dor de cabeça. Né? Porque a sursi processual ocorre depois do recebimento da denúncia. Uhum. Então, parte do pressuposto que a transação penal você não conseguiu fazer. Né? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Agora, o sucis da pena, né? Aí já é Ah, não. bem... Não. Aí Porque o se você dá pessoal pena, confunde, né? O sucis processual, o sucis da se pena. processual, você suspende o processo. Se do Código Penal, suspende a aplicação da pena. Aí você já está condenado, aí Inês é morta, né? Aí, na minha opinião, você já viu algum caso que o cara reverteu com condenação? Não. Eu Reverter, nunca não. vi. Já vi casos que a gente tá brigando ainda. Mas nunca conseguiu uma... Já viu Não, alguma decisão favorável? não, Eu não também não. conheço ninguém que tenha sido condenado e que tenha conseguido. Pelo menos carreiras policiais eu nunca vi. Né? Se vocês gostarem, Mas, então, por né? exemplo, veja que é importante uma estratégia. Né? Há um caso específico, não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, há ainda uma possibilidade de revisão criminal. Então, eu acho que foi muito bom, né? É sempre legal as lives que a gente faz, né? A conversa flui, a gente tá até brincando, né? A gente não combina nada, mas na hora vai. E É. normalmente vai mesmo, funciona bem. Então é isso, eu falo, né? A gente traz aqui no canal esses assuntos interessantes para vocês, que vocês trazem pra gente. E como eu não posso falar, e também não tenho nem, como é que fala, conhecimento de causa, né? Porque isso depende muito de quem atua nessa área, a gente traz as pessoas que melhor podem explicar, né? Então não deixe de seguir aí o Flávio, né? Tem uma dúvida assim, toda vez que vocês me perguntarem, eu vou recomendar ele, né? Não foi a primeira, não vai ser a última vez que eu vou recomendar. Ah, mas porque é seu amigo? Não, porque ele é muito competente, né? Então isso daí é bastante importante e é sério, né? Aí eu falo, uma das coisas que hoje em dia parece que deveria ser uma característica tão mínima, né? Mas que hoje é difícil. Pessoas sérias, né? Pessoas comprometidas, honestas. Agora, eu não posso dizer o mesmo de você, porque Como assim? você desprezou o nosso cuscuz para Não, achar um não. Não negócio vem com esse papo, não. inadmissível. Não vem com esse papo aí, não. Cara, não tem. A gente discutiu muito isso no restaurante. Cuscuz não tem gosto. Cuscuz é acompanhamento. Cuscuz é igual arroz. Você fala que arroz é gostoso? É. Mas cuscuz com outra coisa, mas tem que ter. Então, Cuscuz de mas manhã, de tarde o e de cuscuz noite. não é gostoso. O cuscuz ele combina com algo, né? Aí o aluno fala, pô, professor, você tem que comer cuscuz com manteiga e charque. Eu falo, aí fica gostoso, porque charque é gostoso. Não tem como cuscuz. É porque charque com arroz é gostoso também. Mas Charque com pão também é. É charque bom, sozinha não é bom. como. Ixi, como tranquilo. Agora misturado no cuscuz, aí tudo bem. Não, aí é melhor no arroz. Mas enfim, né? Não vou discutir com, com o paraibano que entende de cuscuz, né? Que tem um restaurante aí na capital que chama Casa do Cuscuz. Aí não tem o que discutir, né? Bar do cuscuz. Quer ver? Você come feijão doce? Você comeria doce de feijão? Não. É gostoso. Eu como, gosto. Eu não sei se eu já comi feijão doce. Feijão doce. O que é o doce dentro do feijão? É o Não, quê? é o feijão que é doce, feito doce. Às vezes Aí você é. colocar sal, tempero, né? Uma feijoadinha. Imagina comer um feijão doce. Agora feijoada é demais. Feijoada é bom. Não, eu gosto de feijoada, eu gosto de feijão tropeiro, mas também como feijão doce, tá vendo? Mas é costume. Porque Mas viu a foto que eu mandei do feijão com cuscuz? É a eu farofa do olhei, feijão. fui dar almoço hoje, né? Pô, mas eu te falei que era cuscuz, você falou que não era, pô. É claro que era cuscuz, né? Não era cuscuz com feijão? Era misturado com feijão. Cara, eu te falo, tá? Cuscuz é estranho, mas cuscuz com feijão é impossível de se comer. Nunca tinha visto aí. Aí, ó, a galera falando que doce de feijão é bom. Quem já comeu, gostou. Feijão com Feijão com rapadura. rapadura? Não. Isso aí eu nunca vi, não. Não, aí também não, né? Não, aí não tem condições. Cara, eu te falo que eu já experimentei quase tudo que você imaginar de comida. Duas coisas que eu recusei na vida, assim, nas viagens. Uma foi barata frita, não comi. Aí também, né? Não, mas eu comi escorpião frito, grilo. Caraca, não tem coragem, não.
Ah, você come só pra ser turista, né? Trouxa. Turista é trouxa. Você come tudo que. É, mas tô mentindo? Turista é trouxa. Te falei pra ir naquela confeitaria Colombo, você foi, não foi? E foi quanto ainda esse escorpião? Ah, barato. Era de comida de rua. Ah, Pior sim. ainda, né? Eles devem ter pegado na hora e feito. E cachorro. Sem... Eu não consigo comer cachorro. Aí, no Vietnã, ofereceram pra comer cachorro, cachorro pururuca. Você imagina aqueles leitãozinhos? Era um Aham. cachorro igualzinho um leitãozinho lá. Aí eu não consigo comer. Mas camelo, cavalo, zebra. O pessoal fala, ah, professor, vou te chamar aqui para comer bucho de bode. Esse cara tá de brincadeira, você come uma fase de comer do mundo. Eu não gosto. O sabor não me apetece. Achar que isso é uma coisa que me daria. Ah, nossa, que seria. O Tranquilo, picado é podia ter muito sido bom, pior. né? Não gosto. Eu comi, sabe onde isso? Eu Delícia. comi lá. Isso tem uma comida que é muito comum no Caribe, bode. Porque as ilhas são pequenas, então não dá para ter boi. Aham, Então eles aham, comem bicho pequeno, né? Então cabra aham. e tal, eles comem, faz o bucho. Eu, eu sinceramente não fui muito fã, não. Mas como, né? Enfim. Mas faz parte. Tinha que se contar, eu tô te devendo um almoço, né, cara? Tô te devendo É, um almoço. Tem que vir para São vou- Paulo, e quando você vier, a é, gente marca o nosso eu almoço. vou, você. Então é isso, E galera. Vou vou mandar um começar a abraço fazer aí. os vídeos também de comer docinho e tal, para fazer a Ah, eu vi aprovação, que você né? tava me imitando aí, né? O que você tava comendo aquele dia lá no Rio? O que Um você comeu? desastre. Hã? Não, o pessoal disse para eu comer lá era um pão de Petrópolis, mas, bicho, era um pão assado. No final das contas, Que bom que você falou, porque eu não falo que turista é trouxa. Turista é trouxa, pega é igual, porque para mim o pão de Petrópolis, né, que eles falam que é um pão de forma sem ter fatiado, é. não é um E negócio assim? bem amanteigado, mas você tem uma goiabadazinha para passar ali. Mas assim, nada para valer 30 conto, né? Você Assim, não pagou tem 30 como. reais nisso? Você hoje tá rico, hein, bicho? Os honorários tá bom aí, para comer um pão Não, de forma por mas, 30 reais. mas era só para ver, né? Aí tive que fazer a. Turista é trouxa. É, Mas eu fui para Paris, né, a última vez, e eu entrei numa. Cara, eu fiquei lá uma semana. E perto de onde eu ficava uma das confeitarias mais famosas da cidade. O cara era super badalado no Instagram. E toda vez que eu passava em frente, ou a confeitaria estava fechada, que o cara não abre todo dia, tá? Ele só abre 3 vezes na semana. Porque Uhum. o cara é chique e ele não quer abrir todo dia, né? Aí o dia que ele abria, dava fila de 40 minutos. Eu sou fã de doce. Você olha, o doce é bonito, cara. Aí eu falei, não, eu vou comer essa merda. Vou comer essa merda. Aí eu fiz o que toda pessoa não pode fazer. Eu queria comer sem olhar o preço. E eu só fui ver o preço na hora que eu entrei na confeitaria. A fila ficava do lado de fora. Cara, tava tipo 0 graus. Eu fiquei 45 minutos na fila. E eu tava sozinho, né? Eu só lá mexendo no celular, esperando, respondendo aluno, lá esperando chegar a minha. Quando eu entrei, aí eu fui olhar os doces. Tinha seis. Só seis doces diferentes. E Uhum. fui olhando os preços. Cara, o mais barato custava 16 euros. E o euro, quando eu fui, tava 6,50. Tava um cenzinho, né? E era uma merdinha menor do que esse mouse, cara. Metade do tamanho desse mouse. Aí 80 eu falei, pau. o quê? 80 pau por aí, né? 80 não, tava quase 100 reais. Eu paguei com cartão e o Nubank, né? Porque eu só tenho conta de pobre, né? Então, o Nubank, ele dá a conversão na hora, te deixa triste, ele faz a conta pra você, né? Aí deu 121 reais. Eu falei, puta que eu pariu, né? Esse doce tem que ser bom. Cara, quando eu comi, horrível, cara. Horrível. Eu gravei no Instagram, horrível, horrível, horrível. Eu amo doce. Eu deixei metade. Cara, Cara, eu deixei 60 reais. E, cara, eu te falo, na vida a gente passa por muita tristeza, reprovação de concurso, morte de familiar. Mas poucas coisas deixam o ser humano tão triste do que pagar caro numa comida ruim. Você concorda? mano. Isso aconteceu, porque assim, eu não tenho problema nenhum. Eu não sou de gastar muita coisa, mas assim, quando eu quero comer bem, eu gosto de pagar uma coisa e comer bem, né? Eu não tenho essa. Mas Eu sou assim, fresco, eu olho o cardápio, eu olho o preço antes. a gente foi na lua de mel. Aí eu fui com minha esposa, a gente tava no Panamá. Aí a gente foi comer Aí disse assim, ó, qual é o melhor restaurante aqui perto tal do hotel? Os caras, não, ali e tal. Quando a gente chegou,
eu não sabia nada do que estava no cardápio, eu não entendia nada. Ele disse, ó, pede esse prato aqui que é o melhor. A gente não... Olha, sinceramente, eu não consegui nem mastigar aquela comida. Eu não sei nem que diabo era aquilo que eu estava comendo. Aí, o pior é que eu fiquei sem graça, que eu não sabia como esconder a comida mais, nem minha esposa, a gente não sabia mal o que fazer. Aí eu disse, ó, então vamos pedir uma pizza. Tinha lá a pizza, era uma pizza de carne. Eu não sei que carne é essa, deve ser carne Pizza de carne? Como assim? Carne, bife? Era uns pedaços de carne, mas não sei que carne. Devia ser de orugutango. Não, assim, era um negócio horrível. Até nem a pizza prestava, porque eu sempre digo assim, pizza é um negócio que não tem como estragar, né? Não tem como mas estragar. estragou assim. Eu não sei, quando a gente foi pagar a conta, deu mais ou menos ali uns R$ 500. Né? Nossa! A gente não comeu. Uns R$ 500. Assim, era. Cara, eu vou te falar. Voltou pro hotel. Eu nunca paguei mais de 250, 300 reais numa conta de restaurante. É muito. Ó, vocês estão vendo? Vocês acham que vocês vão ficar ricos virando servidor público? Vocês não vão ser isso. Vocês vão ser classe média, tá? Você vai sentar no restaurante, vai fazer as contas e se passar de 100 reais, isso vai fazer falta no final do seu mês, tá? Agora, se quer ficar rico, você vira advogado. Você vai pro Panamá primeiro. Você pode comer uma pizza de 500 reais e deixar metade ainda pro prato. Não, mas não foi a pizza, não. Foi a comida toda, né, que eu tinha pedido, né? Não só a pizza, mas um prato lá estranho. Olha, a coisa que mais que foi gostosa, que a gente tomou ali, foi Coca-Cola. Eu pedi uma Coca, eu disse, aí, traga uma Coca, porque não tem erro. Tomei a Coca e fui embora. Chegando no hotel, a gente foi comer pips, para poder não passar fome. Não, comer... Mas viagem é perigoso, cara. Às vezes e você tem que dar graças a Deus que você não ficou doente. Né? Pois Você deu graças a Deus que não ficou doente. Deu graças a Deus. Eu fui pra Tailândia. Na Tailândia, eu fui num lugar que era uma vila perdida. Tipo assim, Tailândia tem as partes do sul, que são as praias e tal. E o norte do país é montanha. É uma região montanhosa. E daí, nessa região montanhosa, tem várias tribos que ficam espalhadas lá nas florestas mesmo, né? E daí, turista, né? Turista é trouxa. O turista vai lá pra visitar as tribos, né? Não é tribo lá nunca, né? Tipo assim, os caras tudo comercial já, né? Tipo... Aí eles chegaram e ofereceram era uma comida típica deles. Cara, tava um calor de 36 graus. Eu acho que os bichos nunca viram geladeira na vida, né? Aí eu olhei aquilo ali e falei, eu acho que isso aqui vai me fazer mal. Mas turista é o quê? É besta, né? Eles botaram lá, eu fiquei com receio de recusar, comi. Cara, sem sacanagem, chegou a noite, eu dormi mal. Sabe quando você não tá legal, você acorda no outro dia? Aí eu já acordei completamente doente, assim, tipo, nossa, mal. Aí eu fiz o que ninguém pode fazer, né? Porque se você tá passando mal, o que você tem que falar? Você tem que tirar do corpo, né? Você tem que ir ou vomitar no banheiro. Aí eu tive a brilhante ideia de tomar Imosec, né? Que é um negócio que prende. Né? Piorou. O quê? Eu fui fazer uns negócios lá que era de... Qual que é o nome daquela parada que você vai em cima das árvores, que você vai fazendo, tipo... Esqueci. Aquela tirolesa? Tirolesa? Tinha umas tirolesas. O negócio eu tinha comprado no Brasil. Foi super caro, era difícil de reservar. Eu fiz no Brasil e era o dia de fazer esse negócio. Cara, eu cheguei lá, teve uma hora que eu desmaiei. Tipo, eu apaguei. Aí a galera lá em cima? Não, lá graças a Deus que não, né? Sim. Mas eu apaguei. Aí o pessoal, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Arvorismo. Exatamente isso. Pô, eu fiz só metade do trecho. E o pior, porque como eu não tava aguentando mais, e como eu tomei a merda do Imosec, né? Então não saía nada. Então ficou aquele negócio lá apodrecendo dentro de mim, né? Aí chegou uma hora que meu corpo não aguentou. Falou, bicho, eu vou arriar agora e você vai ter que ir pro hospital, né? Eu tive que voltar metade. Cara, imagina, né? Você pensa com a pior sensação porque tava doendo a barriga, né? Não, enfim, eu tive que voltar metade do arborismo andando. Perdi o passeio. E quem me salvou foi o dono do hotel, que me deixou lá no hospital. Eu fiquei lá, perdi acho que quase 2 dias de viagem. Então foi de boa ainda, né? Perdeu só dinheiro, mas puta, aquela viagem, cara. E quando esvaziou? Foi... Então, aí fiquei bem, sarei rápido. Bem rápido, assim. Mas foi tão engraçado que
eu idiota, né? Porque eu li na bula, se você tomar não sei quanto de Mosec, vai segurar, né? O fiofó fecha e você fica de boa o dia inteiro. Você pode estar morrendo que você não vai no banheiro. Pô, eu pensei, né, eu não avorizo. Cara, imagina, se me desse vontade de ir no banheiro no avorizo, eu ia fazer o quê? Né? Ia chover merda, porque tava embaixo, né? Literalmente. E você preso ainda, imagina, né? Pô, não ia ter condições, né? Aí eu tomei o dobro de dose. E, tipo assim, de médico eu não tenho nada. Eu fui tomei, na boa. E fui. Ela nunca mais, cara. Eu nem compro mais esse remédio. E Se tipo, ficar doente. Tailândia, eu acho que a questão, lá é assim, complicado, né? Eu acho que é até crime cagar nas árvores, né? Assim, deve ser crime. Cara, não é, cara. Eu te falar que eles me deram um antibiótico, eu sei, assim, de um dia pro outro eu sarei. Mas sabe o que? Eles falaram um negócio que é interessante, tem que ser os remédios de lá. Porque já é acostumado com o tipo de bactéria que tem lá. Hum. É, a galera tá rindo, eles gostam, tipo assim, né? Conteúdo importante, eles não riram, né? Não inteiraram, mas esses negócios, que a avó fala, bicho, fiquei mal, cara, mal, mal. Deu febre, calafrio. Pô, nossa, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Muito, muito mal. Foi 2 lugares que eu, tipo assim, tive péssimas experiências com comida. Fui lá e no Egito. O Egito é um Comeu mundo o quê? sujo. Cara, quando eu cheguei no Egito, eu não fiz sozinho, eu fiz com um grupo, né? Aí, a primeira coisa que o cara falou foi o seguinte: jamais, em hipótese alguma, encoste a mão em dinheiro e pegue comida. Não pode. Não pode, entendeu? E não use água de torneira, só água Filtrada. mineral. Cara, a gente estava em 20 pessoas no grupo. Sem sacanagem, 16 pessoas tiveram problema intestinal durante a viagem. Foi 18 dias de viagem. E eu assim, né? Pô, finalmente, né? Que eu sou fraquíssimo. Se eu comer, eu passo mal. Consegui, fiquei de boa. Eu tava indo do Egito pra Grécia e encontrar uma amiga lá. Você conhece Santorini, né? Não, Santorini não. é uma ilha super bonita, super romântica, mas ela era minha amiga mesmo. A gente ia de boa mesmo, né? E tipo, não, de verdade, 4 separados, inclusive. Mas é que na época eu tava viajando e, nossa, deu uma Coloca hora. aqui. Coloca aqui o que vocês acham. Coloca aqui. Mas sério, cara, pra você ter uma ideia, a minha eu na época eu namorava e eu conversei com ela conhecia minha amiga e liberou. Você vê como não tinha nada a ver mesmo, né? Só que eu acho que foi praga que ela rogou, tá? Porque eu cheguei no aeroporto de Cairo, né, que é a capital, e eu comprei um lanche e eu paguei com grana. E eu encostei e comi. Quando eu terminei de comer, eu falei, era nada, né? Aeroporto é limpo. Meu amigo, eu cheguei na Grécia morrendo. Morrendo mesmo. E o pior, o quarto era separado. Só que eu tive que deixar a porta aberta, porque ela tinha que me socorrer. Cara, pensa que história. Ainda bem que era muito amiga, né? Mas chegou um ponto que eu tive que gritar pra ela, falar, pelo amor de Deus, traz papel higiênico. Cara, você imagina a situação, né? O nível de intimidade que você tem que ter com a pessoa, né? E eu nem tinha tanto, assim, pra esse ponto, né? Aí a gente até hoje fala que foi praga do meu ex-namorado. Ele falou assim, vai, né? Vai lá aproveitar. Cara, 3 dias. E se fosse uma viagem romântica, já tinha estragado. Porque eu fiquei mal, cara. E era assim, eu podia sair, só que eu podia fazer passeios rápidos, assim, tipo, passeios que durassem 2 horas. Porque eu tinha que ir. Ué? Era desse jeito. Eu tinha que fazer um passeio de 2 horas, passear.